primeiro diagnóstico da advocacia municipal do Brasil foi um levantamento de dados sobre a realidade das procuradorias dos municípios brasileiros. Foi feito pela ANPM, que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Para isso, nós contamos com a parceria de uma empresa especializada, que é a consultoria Erkenhoff Prats. Esse foi um trabalho audacioso da ANPM, porque estamos falando de uma pesquisa na casa dos milhares, já que foi preciso investigar a realidade das procuradorias municipais de 5.570 municípios brasileiros. Foi necessário a realização desse diagnóstico, de uma maneira científica, uma pesquisa aprofundada nos mais de 5.000 municípios, para que a gente pudesse levantar esses dados. Qual é a realidade da institucionalização da advocacia pública no Brasil, da advocacia pública municipal no Brasil? Como é que que dados nós temos? E nesse diagnóstico, que é uma verdadeira radiografia da advocacia pública municipal, procuramos buscar resposta a questões precípuas para a nossa carreira, como quantos somos, onde estamos, qual a estrutura das carreiras dos procuradores municipais nesses nossos mais diversos 5.570 municípios. E aí foi esse trabalho que nos surpreendeu, até com dados mais negativos do que nós imaginávamos. E nós obtivéssemos sucesso nessa radiografia, foram aplicados questionários, foram buscadas informações nos órgãos de controle de contas, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, e finalmente nos sites públicos. Uma informação alarmante é de que apenas 34% dos municípios brasileiros dispõem de pelo menos um procurador efetivo concursado. Os outros 65, quase 66% dos municípios, o que se constata é a existência de comissionados e de escritórios de advocacia ligados ao administrador. Então, o prefeito vai embora, leva o comissionado. O prefeito vai embora, leva o escritório de advocacia. O que acontece nesses casos, que a gente constata bastante, é que há uma descontinuidade da memória jurídica. Os procuradores municipais tenham sido a primeira carreira de representação de ente federativo criada, nós estamos na iminência de sermos a última a ser definitivamente institucionalizada. Este é o primeiro diagnóstico da advocacia pública. É o início de um trabalho que vai frutificar. Imagine só, hoje nós temos só 1/4 das procuradorias institucionalizadas com lei orgânica. Imagine só, desses 34%, só 1/4 dessas procuradorias tem a lei orgânica institucionalizada. Para você ver a questão da necessidade de institucionalização das procuradorias no Brasil. Um número muito alto de atos de corrupção em municípios que não têm procuradoria. Então você vê, através desse levantamento, a importância do procurador municipal na institucionalização do combate à corrupção dentro do município, na institucionalização dentro do município, que a corrupção não ocorra dentro do município e que o município seja um município organizado, seja um município que tenha condições de prestar um serviço para a sociedade. A ANPM, uma entidade que luta pelo fortalecimento do municipalismo e, para tanto, da advocacia pública, porque uma advocacia pública forte significa um município mais bem defendido. A sociedade demanda escola, demanda transportes, demanda saúde. Como é que você faz com que isso aconteça? Você faz mediante a ajuda dos procuradores. Porque os procuradores vão controlar as contratações para que as contratações sejam feitas dentro da legalidade. Os procuradores vão controlar que a execução seja feita dentro da legalidade. Os pagamentos sejam feitos dentro da legalidade. Então há uma economia na administração pública com a vida do procurador. Cabe termos um serviço público de qualidade constante, que não tenha vinculação com o administrador, mas tenha vinculação com a sociedade. Por isso se presta concurso público. Em virtude da proporção continental do nosso país, foi possível perceber distorções muito grandes entre o grau de institucionalização das regiões geográficas do país. Por exemplo, no sul do Brasil, 60% dos municípios contam com pelo menos um procurador municipal, enquanto que no norte do Brasil, apenas 15%. Uma das grandes importâncias do diagnóstico
foi justamente derrubar o mito, uma falácia que foi dissipada, de que o procurador efetivo ele tem um custo-benefício mais caro do que o de um procurador comissionado. A partir das informações que nós levantamos, nós percebemos que isso não é verdade. O custo da manutenção de uma consultoria jurídica, de uma advocacia dentro dos municípios, não será impactado com a institucionalização da advocacia pública municipal. Se verificou que os comissionados ganham mais, na média, do que os próprios advogados públicos municipais, principalmente nos municípios abaixo de 50 mil habitantes. Isso demonstra o quão grande é a luta da NPM para que nesses 3.600 municípios haja pelo menos um procurador efetivo. E isso vai na linha da principal bandeira encampada pela NPM, que é a PEC 17, uma proposta de emenda constitucional que tramita no Senado Federal e que visa constitucionalizar a carreira de procurador municipal. Por outro lado, tivemos boas surpresas com o diagnóstico. Foi possível inferir que dos municípios que contam com procurador concursados, geralmente esses municípios são os que apresentam melhores indicadores de qualidade de vida e de gestão pública, o que fortalece a nossa tese de que aonde há procurador efetivo, há um serviço público prestado de forma mais eficiente à administração e à sociedade. Outra surpresa bastante positiva que o diagnóstico nos trouxe é o nível de qualificação dos procuradores municipais. Percebemos uma inquietude intelectual do procurador de, mesmo após aprovado no concurso público, continuar se qualificando. Em 80% das procuradorias municipais, nós temos pelo menos um procurador especialista. Esse diagnóstico só aconteceu por causa de pessoas determinadas, como o Jorge Campeiro, o Rafael, o Thiago Duarte, o Silvio Borba e o Luiz Alok. Com pessoas que fizeram parte da comissão que acompanhou o processo do diagnóstico. Então esse diagnóstico surgiu com base nessas pessoas. Foi essas pessoas que deram fundamento para que esse grande trabalho desse resultado. Então eu agradeço às pessoas que fizeram parte da comissão, mas também a todos os procuradores associados que participaram dessa grande empreitada. E nós vamos chegar lá, aprovar a PEC 17 e institucionalizar a carreira de procurador municipal em todos os municípios brasileiros.